Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento. Agora vamos fazer os cálculos para detalhamento e dimensionamento da cobertura, né, do exercício que foi proposto. Beleza? Então, só vou dar uma revisada com relação ao exercício, que a partir do que a gente vai desenvolvendo, a gente vai respondendo algumas questões que ele perguntou para vocês. Né? Ó, conforme o esquema abaixo, contendo uma cobertura de duas águas feitas de madeira e telhado com telhas de barro do tipo francesa, determine a inclinação que deverá ter a cobertura, ou seja, a gente vai olhar lá na tabelinha e ver qual é a inclinação que uma telha tipo francesa exige. Né? Isso aqui é bem simples da gente fazer. Né? A altura do pendural, ou seja, a altura que eu tenho que ter de forma que eu tenha aquela inclinação que o exercício pede. A área do telhado, o número de telha, o peso aproximado do telhado e o número de tesouras e a distância entre tesouras. E o número de pilares, beleza? Então, pessoal, isso aqui é muito interessante e eu gostaria muito que vocês exercitassem na questão dos telhados, né? E da mesma forma que vocês exercitassem, a gente vai trabalhar com um softwarezinho que é educacional, que ele faz a análise de treliças e dá os resultados para qualquer elemento de barra, né? Identificando tanto o esforço que ele está sujeito e também identificando se está sendo tracionado ou se está sendo comprimido. Então vocês vão baixar esse programa, depois eu vou falar sobre esse programa e vocês vão resolver qualquer treliça que vocês precisam, né, pessoal? Sendo que lá nós não vamos levar em consideração algumas características nem físicas nem geométricas do material. A gente só vai querer o quê? Quais são os esforços que estão atuando naquele elemento de barra. A parte de característica física e geométrica nós vamos utilizar nos exercícios, né, para não complicar muito o preenchimento da treliça que a gente vai jogar lá no F-Tool, beleza? Que é o software que é livre, que é para vocês fazer análise de treliça. Lá faz análise de treliça, faz análise de viga e também faz análise de pórtico plano. Então, quando vocês precisarem dimensionar uma viga, localizando onde tem um momento máximo, você pega esse programa, coloca a viga e automaticamente você já sabe o local. Beleza, pessoal? Então lá, vamos começar a nossa empreitada. Antes de tudo, pessoal, ele não identificou nada com relação a números de tesouras, né, que a gente vai ter que discutir isso aqui. Não disse com relação se tem vedação lateral, ou seja, nos pilares. Então vamos fazer de acordo com a nossa cabeça. Então, se a gente precisar colocar, a gente coloca, né? Vai ser um negócio bem aberto. Beleza? Então ele deu um galpão de 50 metros aqui, ó, de profundidade, e ele pediu para colocar meio metro de beiral. Ou seja, aquela parte que o telhado sai da edificação de forma a proteger ela da chuva. Não tão somente da chuva, tem outras funções do beiral, do sol, do vento, né? Ó. E ele tem 10 metros de frente, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é ver como é que você faz para relacionar a contribuição, né, ó, do carregamento, tanto com relação ao peso próprio da estrutura, como com relação do telhado, como relação do vento, que a gente não vai tratar aqui, que é uma coisa mais complicada, como também em relação à carga de manutenção, né? Ó, então, uma sobrecarga que a gente vai dar na estrutura de forma que vocês vão ter uma certa segurança para uma pessoa subir nesse telhado e fazer uma manutenção. Ou esse telhado é muito difícil ser limpado, então vai juntar muita folha e você tem que garantir que mesmo com 1 metro de folha ele não venha a cair, tá entendendo? Ele suporte essa sobrecarga, beleza? Então, pessoal, a partir do momento que você define quantas tesouras eu vou utilizar, ou seja, lá nós temos que vencer um vão de 50 metros. Então, eu vou estabelecer uma quantidade de tesouras que pode ser a partir de 2, ó, você já pode colocar, vixe, professor, mas é muito distância, realmente. Então, se você tem apenas 2 tesouras, uma no início e no final, a uma distância de 50 metros, os carregamentos que vão ter, principalmente em cima das terças, que é que vai receber o peso tanto das telhas como das ripas e
dos caibros, aí é muito alto. Então, o que acontece? Quanto mais tesouras você colocar aqui no intermediário, mais fácil fica para vocês trabalharem com relação à carga que está atuando. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Vamos discutir, depois a gente vai estabelecer uma distância que nós vamos adotar. Então, é interessante a gente colocar 10 espaçamentos de 5 metros, já que o vão é de 50, então a gente vai ter 10 espaçamentos de 5 metros. Então, a gente vai precisar, para colocar esses 10 espaçamentos, 11 tesouras, né? Então, preste atenção, é 11, né? Porque uma primeira tesoura vai ficar no 0, a segunda no 0,5, você pode fazer a continha. Quando chegar na 14ª em 45, a outra vai ser em 50. Então, são 11 tesouras. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Na tesoura que a gente tem aqui, ó, de coluna a coluna, a gente vai pegar a metade do vão para a próxima e a metade do vão para a anterior e a posterior, e vai ter essa área de influência do telhado. Beleza? Então, a partir de a gente ter essa área de influência do telhado, tudo nós vamos calcular em função dela. Beleza? E esse telhado vai ser transmitido para as terças que vão estar sobre as tesouras, beleza? E as tesouras nós vamos tratar teoricamente como sendo o que, pessoal? Como sendo uma treliça, beleza? Então vocês vão perceber o que é treliça e ao mesmo tempo vão saber resolver, fazer análise dessa treliça num software grátis, né, que é o FTOL, beleza? Determinar a carga transmitida pela cobertura ao pilar. Então, toda essa cobertura, pessoal, vai ser transmitida até chegar no pilar. Beleza? Ele não falou nada com relação à vedação lateral. Então, nós vamos considerar primeiro livre. Então, se for preciso fazer uma vedação, professor, o que é essa vedação? Você coloca terças aqui e coloca telhas. Tem gente que coloca telhas de COR, aquelas telhas grandes, e fixa como se fosse uma parede. Então, tem várias formas de você fazer fixação. Com tábuas, com alvenaria, tá entendendo? Mas aqui ele não falou nada. Então, vamos discutir mais lá na frente a questão de vedação lateral. E essa vedação lateral, pessoal, ela vai influenciar muito na carga de vento, tá entendendo? Ou seja, se o vento chega numa edificação onde ele tem a facilidade de entrar nessa edificação, também tem a facilidade de sair, ele não vai ter muita influência. Vai ter, tudo bem que vai ter, porque queira ou não queira é um vento, né? Mas se você começar a liberar a entrada dele e quando ele entra nessa estrutura e tem dificuldade de sair, aí sim vocês vão ter problema, porque a pressão que ele vai causar internamente é muito grande. Você tem que garantir que o seu telhado não saia voando, beleza? Supondo o pé direito de 3 metros e o pilar de eucalipto determina a seção transversal necessária para suportar a carga. Então ele já disse que o pilar tem 3 metros de altura, né? Então nós vamos trabalhar com as tensões normais, ou seja, que o eucalipto suporta, e também vamos trabalhar com a carga crítica, né? Trabalhando de acordo com a vinculação que a gente tem, que a gente considera nessa estrutura. Então pronto, pessoal. Então esse aqui é o seguinte, eu tenho os pilares aqui, ó, isso aqui é contínuo, né? Ó. Então a área de contribuição, nota que eu peguei os 50 metros e dividi por 10. Então, a distância entre cada coluna vai ser de 5 metros, né? Ó. E eu pego 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro e acho essa área de contribuição, que já está até aqui o valor, a área 29,62. Mas, professor, como é que o senhor conseguiu determinar essa área? Vamos lá, ok? Vamos fazer passo a passo e vocês vão perceber que não é difícil, né? Ó, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou ter que saber é o que? Qual é o decaimento para uma telha que o exercício disse que era uma telha francesa. Quando eu vou lá na tabelinha, vamos lá na tabelinha para a gente analisar a telha francesa, beleza? Aqui na telha francesa, aqui é o peso próprio dela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Telha francesa, é a primeira. Disse que tem que ter um ângulo de inclinação de mínimo de 18 e o máximo de 22. Mas eu vou colocar, pessoal, nossa declinação em porcentagem. Então, a mínima de 32 e a máxima de 40. Então,
Quanto maior a declividade, pessoal, menos dor de cabeça você vai ter com relação a esse telhado. O que você tem que ter cuidado no aumento da declinação é a fixação dessa telha. Então tem muita telha de barro, vocês percebem que como ela precisa de uma inclinação muito grande, com o tempo você tem que fazer um rearranjo, tem que empurrar as telhas porque ela sai como se fosse escorregando do telhado, tá entendendo? Então, você pode ver que quando você faz junto ao beiral, o que acontece? As telhas no início estão bem organizadas, depois fica uma querendo descer, tá entendendo? Você vai ter que ir lá fazer a manutenção. É por isso que nesse caso, o nosso primeiro na nossa primeira ripa, sempre ela é dupla. Porque a primeira ripa que você olha no telhado, ela é dupla, para diminuir a inclinação. E aquela primeira telha, ela tem uma dificuldade de escorregar, porque ela está mais perto da horizontal. Então o que acontece? A partir do momento que ela tem dificuldade de escorregar, ela fica segurando a que estão acima dela, tá entendendo? Por isso que a gente coloca, que a gente chama de ripa dupla, né? Mas eu sei que para a telha francesa eu tenho que ter uma inclinação de 40%, beleza? Vocês vão perceber que uma inclinação é mais fácil de se trabalhar, né? Então vamos voltar lá, ó, que é exatamente isso aqui. Eu quero saber qual é a altura, né, ó, e vou dividir por esse vão, né, ó, de forma que eu tenha a inclinação de 40%. Então o que acontece, pessoal? É só você pegar o vão que você quer vencer e multiplicar por 40%, ou seja, 40 por 100, ou seja, 0,4. Foi isso que eu fiz. Então, como o vão que eu tenho que vencer vai ser o que? 5 metros, né, da cumieira até o terminal, o pilar, com mais 0,5, ou seja, 5,5. Eu tenho que vencer esse vão de 5,5. Para um lado é 5,5, obviamente para o outro também vai ser o que? 5,5. Então, na hora de eu calcular essa inclinação, esse decaimento, é só eu pegar o vão que eu vou vencer, 5,5, né? E vou multiplicar por 0,4, ou seja, eu tenho 40%. Então 0,4 vezes 5,5, vocês vão encontrar 2,2 metros. Então significa dizer que a altura que eu tenho que ter lá no pendural tem que ser de 2,2 metros, ou seja, essa altura aqui. Deixa eu só voltar, essa altura aqui tem que ser o que? 2,2 metros, enquanto isso aqui vai ser 5,5. Então, com isso aqui está definido a minha tesoura, ou seja, só da parte de um lado, né? Obviamente, do outro vai ser simétrico a esse formato, beleza? Então, quando eu sei esse valor, né, de 2,2, e sei também, vou determinar a quantidade de tesouras, ou seja, eu peguei esses 50 e dividi por 10, deu 5 metros. Pessoal, os 5 metros é um vão bem considerado, ou seja, se eu pegar e dividir por 10, não por 10 e agora por 12, eu quero dividir agora colocando 12 tesouras, obviamente que lá vai estar 13, né? Vocês vão ter o que? Uma terça menor. Então, obviamente que a terça sendo menor, ela vai se deformar menos. Então, se você colocar uma peça igual, sendo que uma com 4 metros e outra com 5 metros, com o mesmo carregamento, você vai verificar que a de 5 metros vai se deformar mais. E isso pode estar relacionado com o que, pessoal? Com a beleza da sua edificação. Você não quer que uma pessoa chegue no seu galpão, olhe assim e vê o telhado todo com barriga, que a gente chama, né? Todo selado. Então, isso é inconveniente. Mas vamos trabalhar com 5 metros, caso a situação seja mais complicada, porque eu tenho condições, a partir dessa distância, calcular as deformações. Se essas deformações forem excessivas, a gente vai parar e vamos trabalhar com 4,5 metros. Ou seja, vamos colocar o espaçamento entre colunas de 4,5 metros ou 4 metros, e assim você vai diminuindo. Beleza, pessoal? Professor, mas se eu colocar mais tesoura, eu acho que eu vou gastar mais materiais. Pode ser, porque a partir do momento que você tem um vão muito grande e quer que a sua terça ela não fique fletida, você pode jogar o quê? Uma terça maior. Tá entendendo? Então, tem várias situações onde você pode escolher quais são o que vocês vão utilizar. Então, pessoal, vamos lá.
A área de atuação vai ser igual aos 5 metros, já que eu peguei na situação inicial 2,5 metros para um lado e 2,5 metros para o outro. Só falta eu saber o quê? Que distância é essa? Perceba que isso aqui é o telhado, pessoal. O telhado está o quê? Inclinado. E nós já determinamos que eu tenho 5,5 ao quadrado, né, ó, mais um pendural que foi de 2,2, ou seja, eu precisei desse 2,2 metros para ter aquela decaimento de 40%, beleza? Então note, pessoal, que isso aqui é um triângulo retângulo, né, ó. Então eu vou voltar lá para a situação do triângulo para você perceber que é o triângulo retângulo, ou seja, eu tenho que ter uma altura aqui de 2,2 para um vão de 5,5, de forma que eu tenho um decaimento de 40%. Como eu achei 2,2, 5,5, eu quero essa distância aqui, ó, que é exatamente o tamanho do meu telhado. Resolvendo isso por teorema de Pitágoras, pessoal, eu consigo determinar esse tamanho. Isso aqui é exatamente o tamanho do telhado inclinado. Vezes 5 metros, que é a área de contribuição, ou seja, metade do lado da tesoura com outra metade do vão do outro lado da tesoura, eu vou encontrar uma área de quanto? De 29,62 metros quadrados. Então, pessoal, eu tenho 29,62 metros quadrados de telha, né, de telhado, apenas de um lado da tesoura. Ah, professor, porque a gente não faz os dois lados? Não, vamos fazer só de um lado, depois a gente só vai replicar para o outro. Ok? Beleza, estou entendendo. Então, a partir do momento que você tem a área de telhado, pessoal, então você consegue, primeiro, achar o carregamento devido a essa telha que nós vamos considerar como sendo úmida. Não trabalhe com telha seca. Lembre-se que a telha seca ela é mais maneira. E se você não considerar, no tempo do inverno vai chover e ela vai ficar muito pesada e pode aumentar muito o carregamento, né? E você ter problemas na questão de chegar ao colapso desse telhado, porque a telha ficou muito úmida. Então, uma das vantagens de telhas, pessoal, é aquela que não tem problema de percolação com água, tá entendendo? A água não consegue penetrar, então ela vai ficar sempre seca. Chove, a água escorre e não penetra no telhado, mas esse tipo de telha é muito difícil, só se for uma telha metálica. Até a telha de fibrocimento, se for uma chuva muito demorada, você pode perceber que interno à edificação ela começa a rever água pelo telhado, né? Isso é devido ao excesso de chuva e o tempo também que ela fica encontrada. Então, pessoal, como eu estou trabalhando com a telha francesa e eu sei a área que vai ter, ó, tá entendendo? Eu sei a área que vai ter de atuação no telhado de 29,62. E lá na tabelinha, vamos lá para ver o peso próprio da telha francesa, né, ó, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Peso próprio da telha, né, ó? Primeiro, telha francesa. Então, eu tenho KGF, que é quilograma, por metro quadrado. Então, pessoal, eu posso trabalhar com ela seca, mas não tem vantagem nenhuma você trabalhar com ela seca, porque quando ela começa a chover, que ela começa a ensopar com água, o que acontece? Ela fica mais pesada e fica um valor bem considerável, viu, pessoal? Então, perceba que com o telhado seco, a telha tipo francesa, ela tem 45 kg por metro quadrado. Já ela úmida passa para 54. Então é muito pesada. Beleza? Então eu tenho 54 porque eu estou determinando uma situação mais crítica, né, que é ela úmida. Então se eu tenho uma área, pessoal, e tenho o quanto ela pesa úmida por metro quadrado, note que eu vou cortar esse metro quadrado com esse metro quadrado e vou encontrar 1.599,39 quilos. Ou seja, o peso desta área que a gente está determinando é de 1.599,39 quilos. Beleza? E isso aqui está atuando aonde? Nessa tesoura aqui, ó, nessa tesoura que é essa peça, essa linha mais escura aqui em negrito, né, ó, que vai ser a tesoura vista de cima, beleza? Pronto,
Ah, professor, então achamos o peso da tesoura, agora vamos já calcular. Não. Além desse peso da tesoura, pessoal, nós vamos colocar uma sobrecarga. Essa sobrecarga vocês podem escolher dependendo da utilização daquele telhado. Ah, professor, eu quero colocar alguns coletores solares, algumas placas para secar grão, alguma coisa desse tipo. Então, pessoal, se você vai colocar equipamento lá, além do peso próprio do equipamento, vai ter um peso de uma caba que está lá em cima, ajeitando, limpando, tá entendendo? Então, além dessa sobrecarga que eu coloquei aqui, ó, de 25 kg por metro quadrado, que é uma sobrecarga até razoável, né, ó, vocês podem acrescentar outra coisa, não é? Então, se esse galpão está debaixo de plantas de eucalipto que junta muita folha ou de um bambuzal, coloque o peso próprio da folha. Se você não for limpar todo dia, então mesmo se vai limpar, você tem que levar em consideração o cara que vai limpar andando lá em cima e ele tem um peso, tá entendendo? Então essa sobrecarga é interessante você colocar. Por quê? Porque você pode utilizar a tesoura para outros fins. Eu posso colocar a tesoura para suspender colocar uma talha para suspender alguma coisa. Então, são várias utilizações. Tem gente que utiliza aquela tesoura para vários fins. Quando vai matar um carneiro, pendurar o carneiro lá. Quando vai matar um boi, pendurar um boi lá para desossar, tirar o couro. Tá entendendo? Então, isso vocês têm que perceber. Então, nesse caso, eu coloquei uma sobrecarga de 25 kg por metro quadrado. Como eu sei a área, que é a mesma, 29,62, quando faço multiplicação por 25, eu vou ter uma sobrecarga de 740,5 quilos. Ou seja, essa minha sobrecarga, pessoal, foi quase, né, vamos colocar aqui uns 45% somente da telha. Beleza? E eu considero essa sobrecarga ainda pouco, né? Poderia a gente ter trabalhado com um valor maior. Aí o que é que acontece, pessoal? Vamos agora acrescentar a esse peso próprio da telha, vamos acrescentar o valor da sobrecarga. Então, o peso total atuando para esse nosso caso vai ser o que? O peso da telha mais a sobrecarga que a gente calculou, dando um resultado de 2.339,89 quilos. Beleza? Pronto. Então, nós achamos o carregamento que está atuando devido ao telhado. Professor, e com relação ao peso próprio da estrutura que vocês gostam de trabalhar? Por isso que eu digo, pessoal, para você evitar de ficar medindo o peso de cada peça dele, você acrescenta na sobrecarga. Ou que seja, 25 kg por metro quadrado. Então, é muito peso que realmente pode levar em consideração o peso próprio da estrutura. Porque você em 1 metro quadrado com ripa, com perna manca, que é o caibro, e com as terças, não vai dar esse valor. Tá entendendo? Então essa sobrecarga eu estou colocando como se fosse o peso próprio da estrutura. Beleza? Então já está, vamos dizer assim, entre aspas, garantido. O que eu tenho que ter medo, pessoal, é a utilização da sua estrutura para outros fins. Você utilizar a tesoura para suspender alguma coisa pesada. Utilizar para suspender um arado, alguma coisa desse tipo. Então você tem que ter essa noção. Obviamente que na sua fazenda, no local que você trabalha, você quando vê um cabo fazendo, epa, não faço não, que isso não foi calculado para isso. Mas perceba que essa fazenda nem sempre vai ser sua, ou também nem sempre você vai ficar trabalhando lá, e você tem que deixar uma coisa que seja organizada. Porque se o cara colocar algum peso sem saber que aquilo não vai suportar e cair, a responsabilidade vai cair nas suas costas. Beleza? Então eu somando os dois carregamentos, tanto devido ao telhado como devido a uma sobrecarga que eu adotei, eu encontrei 2.339,89 quilos, ou seja, é um 2 Fiat Uno por lado de tesoura, pessoal. É um baita do carregamento. A salvação que a madeira é muito resistente. Tá entendendo? Ah, professor, lá pediu
no problema quantas telhas eu vou precisar. Exatamente. Então, a área de cobertura vai ser o que, ó? 2 vezes 51, que é 51, não é garrafa de cachaça, não. É o tamanho do galpão somado com o beiral. Ele disse aqui, ó, que o galpão tem 50 metros de profundidade, mais meio metro no fundo, meio metro na fachada de beiral, vai dar o quê? 51 metros. Como eu achei essa inclinação ali, não foi, ó, de 5, alguma coisa, então vai ser 2 vezes esses dois telhados. Então, quando você vai trabalhar com 2 vezes esses dois telhados, pessoal, vai ficar 2 vezes 51 vezes 5,92, que é exatamente a parte de cima, né? Ó, isso aqui é exatamente isso aqui, o 5,5 ao quadrado mais 2,2 ao quadrado. Aí vai dar 5,92. Vezes 15 telhas por metro quadrado. Isso aqui, pessoal, é o quanto preciso de telha tipo francesa para preencher um metro quadrado, que a gente teve nessa tabelinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Telha francesa, número de telhas por metro quadrado, ou seja, 15. Então, se eu pegar e multiplicar isso por 15, note que vai cancelar o metro quadrado com metro quadrado e vocês vão encontrar 9.057,6 telhas. Obviamente, pessoal, que vocês não vão utilizar esse valor assim quebrado. Então, você tem que ter uma sobra aí de telhas, porque vai quebrar, porque quando o cara tá lançando a telha para cima do telhado escorrega e cai, né? Então é bom vocês comprar uns 5% a mais. Agora, pessoal, vamos começar a trabalhar com a arquitetura da nossa tesoura, né? Então vamos lá. Aqui nós temos, imagina aqui que não tenha essa parte interna do triângulo que a gente definiu. Isso aqui é o pendural, né? Que a gente precisou para ter a declinação da telha tipo francesa. E aqui nós temos 5,5. E eu pensei, quero dividir essa figura aqui, ó, essa aresta aqui de 5,5 em 5 partes iguais. Ou seja, eu vou colocar 5 mais 1, 6 terças, ok? Terça é aquela peça, pessoal, que fica aqui em cima dos nós, que vai pegar o carregamento do telhado, né? Lembrando a sequência, a telha ela é posta em cima dos caibros, das ripas, minto. Então, a telha, o peso da telha é transmitido para a ripa, né? Ó, depois a ripa passa para os caibros, e esses caibros vão estar apoiados nas terças. E eu quero colocar as terças dividindo esses 5,5 em 5 partes iguais. Ou seja, 5,5 dividido por 5, você vai ter 1,1. Então, em cada 1,1 metro, você tem uma aresta que vai estar na vertical. Tá vendo? Ó? Depois que você define isso aqui, você vai trabalhar com as diagonais, né? Ó, então você pode trabalhar ou nessa posição ou invertida, ou seja, no sentido aqui, ó, contrário. Eu escolhi desse jeito aqui, por quê? Porque nesse sentido a peça vai ficar muito grande e se ela tiver como está realmente comprimida, pode ocorrer uma questão de flambagem, né? Então mas note, pessoal, que você tem plena liberdade em trabalhar com o tipo de treliça que você quiser. Se essa peça está sendo comprimida e você corre o risco dela ter flambagem, é só você contraventar, colocar uma outra peça aqui, ó, contraventando ela, ou seja, diminuindo o comprimento efetivo de flambagem, ao mesmo tempo aumentando a carga crítica. Beleza? Nesse caso, eu dividi em 1,1 metro a distância, né? Eu peguei o 5,5, que é o vão todo, e dividi por 5, deu 1,1. Perceba que o beiral aqui é 0,5. Então, nesse apoiozinho que eu coloquei aqui, pessoal, vai ter uma coluna. Então, note que nessa coluna eu tive que colocar uma peça na vertical, que a gente chama de pendural. Beleza? Então, essa é a nossa arquitetura. Beleza? Para essa treliça apenas de um lado. Note que essa treliça ela é simétrica, ou seja, tem esse outro lado aqui, ó, o sinalzinho de simetria, né? Ó. Então, beleza.
Da mesma forma, eu tenho os carregamentos atuando nos nós. Nós já descobrimos que, no geral, né, era 1.339,89 quilos. Então, quando eu dividi por 5 partes, pessoal, perceba que, professor, onde é que estão essas terças? Essas terças vão estar aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir em 5 partes. Quando eu faço 2.339,89 kg, que foi o carregamento que a gente obteve tudinho, somando tanto a telha como a sobrecarga, né? Ó, esse carregamento sendo dividido por 5, deu igual a 467,89. Sendo que na hora que eu vou colocar esse carregamento aqui atuando na tesoura, pessoal, ele vai estar atuando apenas inteiro, o valor inteiro, 467,89, nessas terças que são intermediárias. Então, nota que intermediária eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Professor, e aqui o 5? Isso aqui não vai ser uma terça, porque eu tenho que ter as distâncias iguais, né? Mas eu tive que fazer esse trabalho aqui para poder jogar essa força em cima desse apoio aqui, que vai ser exatamente o que? O pilar do galpão. Então, o que acontece? Nesses 4 nós internos, eu vou colocar o valor inteiro de 467. Mas note que eu tenho 5. Nesses nós que estão na extremidade, esse e esse aqui, eu vou pegar 467,98 e vou dividir a metade para cá e a metade para cá. Então, essa é a distribuição que eu faço em relação a uma parte da treliça. Percebam, pessoal, que essa metade que vai ficar aqui nessa terça aqui em cima, quando eu juntar com a outra parte, também vai pegar a outra metade. Aí fica o quê? Um inteiro, né? Ó, já aqui o carregamento, nós só trabalhamos com um lado da tesoura, do outro não. Mas por simetria vai ser a mesma coisa. Quando você joga, ó, aqui tá, ó, apenas uma parte da treliça. Quando você joga, você vai ter o que? Ó, os 467 inteiros atuando nesses nós intermediários. Já no extremo, eu somando 234 mais 234, vai dar exatamente o valor de 467,98. Então, eu coloco os inteiros dentro, nas terças internas, e nas extremidades eu coloco o que? A metade. Sendo que quando eu for juntar as duas peças, que é esse caso aqui, ó, esse metade com o outro lado vai pegar metade, vai ficar um inteiro. Então eu pego, ó, todos os nós internos, onde vão ter terças, vão ter um carregamento de 467,98. E os extremos, que é nessa ponta aqui onde vai estar o beiral, e nesse aqui, 234 kg. Beleza? Com esse carregamento aqui atuando, pessoal, você vai ter uma reação nesses apoios, que é exatamente os esforços que estão indo para a coluna, que eu chamo aqui de reação do pilar 1 e reação do pilar 2. E isso aqui é bem simples de você resolver. Como, professor? Percebam que essa estrutura você tem simetria tanto na arquitetura, ou seja, o que você tem de um lado tem do outro. Se eu traçar um eixo aqui e colocar o símbolo de simetria, o que eu tenho do lado está espelhado para o outro. E para eu determinar também os carregamentos que estão atuando no pilar, eu também tenho simetria no carregamento. Note que o carregamento que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Então, se eu tenho simetria na arquitetura e tenho simetria no carregamento, é só você somar todos esses carregamentos, aí divide a metade para esse pilar 1 e divide a metade para esse pilar 2. É bem simples, pessoal. Então, é bem simples. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos sair dessa parte onde nós estamos definindo tanto os carregamentos provenientes do telhado, provenientes do peso próprio da madeira, que a gente não levou em consideração, uma sobrecarga que vai repor essa não consideração do peso próprio da estrutura, e definimos também a arquitetura. Vamos agora sair dessa parte e vamos resolver essa tesoura no F-Tool para vocês saberem como é que a gente utiliza esse programa, e ao mesmo tempo vocês vão ver nas situações dessas peças aqui, ó, desses elementos de barra que estão aqui,
quais estão mais carregadas, tracionadas, e quais estão mais carregadas, comprimidas, porque a gente menciona peças tracionadas completamente diferente de peças comprimidas. Se lembra daquela primeira aulinha onde eu coloquei 2 orifícios numa peça e coloquei o meu dedo para ver como é que ela funcionava sendo tracionada e como é que ela funciona sendo comprimida. Então, na tração, vai levar em consideração a diminuição da área da seção transversal devido você, por exemplo, a ter que fazer um furo. E na compressão, eu vou me preocupar com a questão da carga crítica de óleo. Ok, pessoal?